Alô, amigos, estamos chegando com o programa Nova TV Debate pelo canal 9 da NET, Nova TV Franca. Programa que é apresentado ao vivo às quintas-feiras, às 4 da tarde e reprisado nos horários alternativos da Nova TV. Além disso, este programa é transmitido também em tempo real pelo site da Nova TV Franca, novatvfranca.com.br. Você pode participar do nosso programa mandando as suas perguntas para os nossos e-mails, nossos telefones, que nós vamos passar daqui a pouquinho. Porque agora, com muita alegria, com muito orgulho, eu apresento o nosso convidado de hoje, que é o Dom Pedro Luiz Stringini, bispo da Diocese de Franca, que atende o nosso convite, nos deixa muito honrados com isso e vem participar de uma das suas últimas entrevistas na nossa querida Franca, na nossa região, que é composta também pelas paróquias da região, já que o Dom Pedro Luiz deverá assumir a diocese da cidade de Mogi das Cruzes, na região da Grande São Paulo. E o Dom Pedro Luiz, que chegou aqui em fevereiro de 2010, já está nos deixando e deixando saudade, porque foi uma pessoa que com o seu carisma, com a sua serenidade e principalmente com o seu conhecimento, conquistou a todo mundo. Eu particularmente conheci o Dom Pedro Luiz e já me apaixonei por ele lá em Jeriquara, quando foi tomar posse o novo pároco da cidade, o padre Josenildo, e tive a oportunidade de conhecer o Dom Pedro Luiz. E a gente só tem que ficar, aqueles momentos em que o entrevistador vira fã e tem que entrevistar o ídolo, mas é motivo realmente de emoção, de alegria, receber o Dom Pedro Luiz aqui no nosso programa Nova TV Debate. Dom Pedro, obrigado de coração e que a gente possa compartilhar esses momentos aqui, batendo um papo, conversando um pouquinho, não só sobre a sua vida, mas principalmente com a comunidade católica de Franca e da região. Muito obrigado a você, caríssimo Hélio, por ter me convidado. Eu sinto-me honrado também com o convite, agradecido e feliz por estarmos juntos. Nos encontramos algumas vezes, como ele acabou de dizer, e hoje estarmos juntos de novo. Assim, saúdo a ele, saúdo a todos os que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Para você participar do nosso programa, nós já temos algumas perguntas aqui, inclusive para surpresa nossa, nós estamos recebendo perguntas já de Mogi das Cruzes, para o Dom Pedro Luiz. Mas se você quiser participar do nosso programa também, o nosso telefone é 3018-2266, o SMS você manda a sua mensagem para 9189-6365, coloca o seu nome no final da mensagem para a gente poder fazer a pergunta aqui para o Dom Pedro Luiz. O nosso e-mail, novatvdebate@hotmail.com, e o site da Nova TV está transmitindo o programa neste momento em tempo real, novatvfranca.com.br. O nosso Facebook, onde a gente já tem as primeiras mensagens também, é Hélio.Rodrigues Ribeiro. Este programa está sendo apresentado ao vivo na quinta-feira, vai ser reprisado na sexta às 7h30 da noite, no sábado 10 horas da manhã, domingo ao meio-dia, segunda para terça 1h30 da madrugada e na quarta-feira às 13h30. Bem, Dom Pedro, o senhor chegou a Franca em fevereiro de 2010. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo que eu viria a Franca em dezembro de 2009, no dia 10 de dezembro. Por coincidência, agora também foi 10 de setembro que fiquei sabendo que ia para Mogi. Fiquei sabendo, então, pelo núncio da época, Dom Lourenço Baldisseri. No final de dezembro de 2009, dia 30, saiu a minha nomeação. E sei que Franca recebeu muito bem a notícia. Eu não conhecia Franca, mas lá de São Paulo fiquei sabendo, falei
pela rádio, já ao vivo, com o povo de Franca, com os padres, com a diocese. E em janeiro de 2010 eu fiz uma visita aqui, foi quando eu pude celebrar lá no Cambuí, foi quando eu pude celebrar na Fundação Casa, foi quando eu pude também ir à Orlândia, conhecer o nosso colégio diocesano, conheci o nosso Carmelo Santa Teresa aqui em Franca. Foi o dia 11 de janeiro, o dia que também teve aquele acidente fatal da morte da doutora Zilda Arnes. Enfim, a minha primeira visita a Franca. E depois eu voltei a São Paulo e em fevereiro daquele ano, de 2010, no dia 10, sempre dia 10, dia 10 eu vim de mudança e dia 21 eu tomei posse aqui, naquele momento que foi para mim inesquecível e eu penso que para muitos, porque foi aquele momento lá no Pedrocão, aquele primeiro contato com tanta gente e aquela recepção tão calorosa que eu tive aqui pelo povo da Diocese de Franca, lembrando que a Diocese de Franca é a cidade de Franca e mais 18 municípios aqui da nossa região, Hélio Rodrigues. Então, bem, Dom Pedro, até uma coisa também que me deixa muito satisfeito, porque o senhor, quando foi anunciado, ninguém sabia quem era o Dom Pedro Luiz, né? E eu fui o primeiro jornalista a postar nas redes sociais uma foto do senhor. Então, o pessoal tomou conhecimento quem era o Dom Pedro Luiz através do meu site, né, o circuitoregional.com.br, e depois o senhor deu uma entrevista no programa do Valdes, né? Foi quando o senhor foi apresentado à cidade de Franca. Muito importante a gente saber, Dom Pedro, como é que funciona essa sistemática, porque eu percebi, meu pai foi policial militar, e o policial militar também tinha isso, né? Hoje não, mas naquela época tinha. Ele ficava um tempo numa cidade e, de repente, sem mais nem menos, ele era transferido para outra cidade. Como é que funciona? O senhor, quando vem para uma cidade, o senhor espera ficar muito tempo? Como é que funciona? É uma sistemática da igreja? Ou isso depende da situação de cada diocese? Bom, depende de cada diocese, das necessidades da igreja, mas é um jeito comum, sim, da igreja. Na verdade, quem maneja tudo isso, vamos dizer, quem faz a coordenação de todas essas mudanças, transferências, é a Nunciatura Apostólica. A Nunciatura Apostólica é como se fosse a embaixada do Vaticano no Brasil, que é lá em Brasília. Tem o Núncio Apostólico, aquele bispo que, por sinal, visitou Franca. O anterior esteve em Franca na minha posse e esteve nos 40 anos da Diocese, Dom Lourenço, e agora Dom Giovanni também esteve na festa da família em agosto deste ano. Então, este bispo é um pouco o representante, um pouco não, é o representante do Papa aqui no Brasil. E lá na Nunciatura, que vamos dizer essa embaixada do Vaticano em cada país, se faz então toda essa organização de prover os bispos para as dioceses, porque é muito comum uma diocese ficar sem bispo, seja porque um bispo fica emérito, como aqui o nosso querido Dom Diógenes, quando chega aos 75 anos, aí ele tem direito de não ficar mais à frente da diocese, fica na diocese, mas não à frente, não governando, para poder também ter o seu repouso. Então, ou ele fica emérito, ou acontece um falecimento, como aconteceu com o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Joviano, este ano, em junho deste ano, e, portanto, um bispo de 70 anos, que teria ainda 5 anos à frente da diocese, mas faleceu, ou quando um bispo é transferido, como o bispo de Mogi foi transferido para Campinas. Então, quando fica vaga uma diocese, ou um outro padre tem que ser ordenado bispo, ou um bispo de uma diocese é transferido para outro. Eu estava em São Paulo, fiquei 9 anos como bispo auxiliar em São Paulo, na região leste, na região Belém, e depois fui nomeado bispo de Franca. Aqui em Franca eu sou o 3º bispo, Dom Diógenes, Dom Caetano, e depois eu sou o 3º. Em Mogi eu vou ser o 5º bispo. Franca tem 41 anos, a Diocese de Franca. A Diocese de Mogi está exatamente agora completando 50 anos. E eu vou ser o 5º
bispo. Então é assim que funciona, mais ou menos como os militares, como você falou, que são mandados de um lugar a outro. Agora, quando eu vim a Franca, eu esperava que ia ficar um pouco mais tempo, não só 3 anos. Eu sabia que não ficaria tanto tempo como Dom Diógenes, que se estabeleceu aqui, mas também não pensava que o tempo fosse assim tão curto, por isso nos pegou a todos de surpresa, e por isso eu já disse e digo mais uma vez que é um momento de sofrimento também para mim, um sofrimento para o povo de Franca, mas claro que com serenidade, porque ao mesmo tempo já estou sendo acolhido lá em Mogi, já fui também 2 vezes lá, e sei da missão que eu tenho que desempenhar lá, eu sei o quanto aquele povo e o clero de lá espera, e eu tenho que corresponder, como procurei, na medida do possível, dentro das limitações, corresponder aqui às necessidades da nossa diocese. Muito bem. O Dom Pedro falou da acolhida que ele teve aqui no Poliesportivo, e a expectativa para a sua posse lá, que será no dia 24 de novembro, às 4 horas da tarde, no ginásio de esportes do Clube Náutico Mogiano, expectativa lá, pelas notícias que a gente recebe lá de Mogi das Cruzes, é de que haverá um público em torno de 8 a 10 mil pessoas para recepcioná-lo na sua posse lá. É realmente uma demonstração assim, de muito carinho, né? Apesar de que há sempre, como o senhor já declarou, há sempre a tristeza, né, de quem está saindo, como acontece com o senhor agora, né? Mas há essa alegria também de ser recepcionado e o público, o católico, mostrar a confiança que deposita no seu pastor, né? É isso mesmo. Quando uma diocese está sem bispo, o povo fica esperando, como ficou esperando aqui, vai ficar de novo esperando, o povo fica esperando com ansiedade. Então é sempre uma expectativa alegre, feliz, é um advento, né? O advento é a preparação do tempo, o tempo de preparação para o Natal, aquelas semanas que a gente prepara o Natal na igreja. É como um advento, as pessoas ficam esperando. Então é sempre uma alegria a notícia da nomeação de um bispo, como é sempre uma tristeza a notícia da saída de alguém que está e que já faz parte da vida dessa igreja. Então, sem dúvida que se espera muita gente. Lá, eu tenho que dizer também, o ginásio lá não é tão grande quanto o nosso Pedrocão aqui. O ginásio é um pouco menor. É logo na entrada da cidade, na rua da entrada da cidade mesmo. Eu estive lá visitando. E por isso pode ser até que nem comporte todo mundo. Eu sei que eles vão colocar telão também do lado de fora, porque vai gente de Franca também. Vai gente de Laranjal Paulista, onde vive a minha família, meus pais vivem em Laranjal Paulista. E Mogi das Cruzes é uma diocese com 10 municípios, além de Mogi tem mais 9 municípios. E a imprensa de lá noticiou bastante também, eu estive lá 2 vezes, e noticiou a minha nomeação, a minha estadia lá nesses dias, entrevistas, então o povo já está na expectativa. E também tem muita gente de São Paulo, que é a região leste também, onde eu trabalhei da região Belém, que as pessoas de lá também estão contentes, porque para eles é como se eu estivesse voltando. Ele está voltando aqui para São Paulo, embora não naquele mesmo local, não lá em São Paulo, mas na grande São Paulo. Então a expectativa é que haja bastante gente, sim, nesse dia 24 de novembro, às 4 da tarde. Tudo se prevê que seja muito quente, o ginásio é quente, nós estamos no horário de verão, mas vamos lá, calor humano e calor da temperatura. Bom, Dom Pedro Luiz, o senhor se tornou padre em 1980, né? Em agosto de 1980, quase foi dia 10 também, que foi dia 9 de agosto, né? Isso mesmo. E depois o senhor foi nomeado bispo em 3 de janeiro de 2001. Esse tempo que transcorreu de 80 a 2001 é assim mesmo? Ou alguns se tornam bispo mais rapidamente, ou demora mais? Como é que funciona essa sistemática? Foram 20 anos, né? Eu fiquei padre, sou padre da Arquidiocese de São Paulo, porque cada padre pertence a uma diocese. Nós temos aqui os padres que pertencem à Diocese de Franca, aos padres que pertencem à Diocese de Mogi, de Ribeirão e assim por diante. Eu sou padre da Arquidiocese de São Paulo, porque era um jovem que morava em São Paulo, tendo nascido no interior, mas morava em São Paulo, e me engajei lá, me tornei padre lá e fui padre 20 anos, na mesma Zona Leste, região Belém, onde depois me tornei também bispo.
Hélio Rodrigues perguntou se demora 20 anos para um padre se tornar bispo. Pode demorar menos, sim. Tem muitos que são escolhidos bem antes. E tem muitos que não são também, porque não é que todo padre fica bispo. Precisa de um bispo para um grupo de padres. No meu caso, foram 20 anos de ministério, sempre exercido lá na Zona Leste. Fiquei também 4 anos estudando em Roma, estudei Sagrada Escritura, exegese bíblica. E depois, em 2001, então, me tornei bispo auxiliar de São Paulo. Eu fui ordenado diácono em 1980 por Dom Luciano Mendes de Almeida. Fui ordenado padre por Dom Paulo Evaristo Arne, também em 80, e fui ordenado bispo por Dom Cláudio Umes, que era o cardeal arcebispo de São Paulo naquela época. Nossa, só gente, vamos dizer assim, gente top da igreja, né? Dom Luciano Mendes foi presidente da CNBB, né? Dom Paulo Evaristo Arnes tem uma história fantástica, referencial, inclusive na questão da defesa das pessoas, dos direitos humanos durante a ditadura, né? Isso mesmo. Então, realmente, uma coisa legal. Mas nós temos perguntas aqui dos seus fiéis lá de Mogi das Cruzes já para fazer para o senhor logo depois do nosso comercial. Nós vamos ao primeiro intervalo e você pode continuar mandando as suas perguntas para os nossos canais de comunicação. Nós estamos entrevistando hoje Dom Pedro Luiz Stringini, que é o bispo da Diocese de Franca e que está praticamente se despedindo da cidade. Nós vamos falar sobre a sua cidadania francana, né, que ele passou a ser um cidadão francano, e também sobre aquilo que ele viu aqui em Franca em termos de atuação da Igreja Católica. Já, aqui no Nova TV Debate.